Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar de um ponto muito importante no mundo empreendedor, no mundo de empresários, que é sempre ter um bom contrato ao seu lado, um bom contrato que te dá respaldo. Mas ô Neto, você não é advogado, você já falou que você é médico de formação e empreendedor, como assim você vai falar de contrato? Galera, vamos lá. De forma alguma eu vou falar de termos jurídicos ou vou ensinar propriamente dito como executar cláusulas, como escrever o seu contrato. Eu quero te falar na visão de empresário, na visão de empreendedor. Quais são pontos importantes que você deve ficar atento quando for montar junto a um profissional o seu contrato, ok? Economize aonde puder, mas tenha em mente que um bom advogado ou um bom escritório de advocacia são um dos melhores investimentos que você pode ter. Então eu vou falar aqui de contratos como empreendedor. Eu não vou falar de contratos com você como cliente de alguma instituição ou prestador de serviço de alguma instituição. Eu vou focar no contrato de empreendedor, no contrato de sócio ou no contrato com parceiros estratégicos. Maravilha? Então eu já começo te falando, não caia na armadilha de querer pegar modelos prontos de contratos na internet. Ô Neto, mas eu já vi tanto modelo bacana na internet, tem tanto contrato legal. Beleza, mas se você não é profissional da área, não fica querendo inventar a roda não. Pode até pegar um contrato que seja um modelo, mas vai discutir com o advogado, vai explicar para o advogado quais são todos os pontos que você pretende amarrar, quais são todas as pontas que você pretende amarrar com o contrato. Por que você está fazendo um contrato? Quando nós estamos fazendo um contrato, nós temos que ter muita cautela. É um ponto que justifica a gente demorar um pouco mais, ter um pouco mais de burocracia. Porque depois do contrato assinado, está ali estipulado quais são os deveres e quais são os direitos que você vai ter. Maravilha? Então, pessoal, eu acredito muito, você já ouviu aquela expressão do advogado do diabo. Quando você vai fazer um contrato, tanto você quanto o seu advogado tem que assumir essa posição do advogado do diabo. Ou seja, é aquele advogado que tem que contestar o próprio contrato. Você tem que fazer o papel de como se fosse o cliente que está sentado do outro lado da mesa, o parceiro ou o seu sócio, e o que ele vai ter que usar ou qual a inteligência que ele pode ter caso esse contrato tenha algum problema. Então você tem que pensar com a cabeça contra você. Você tem que pensar em se proteger de um eventual problema, de uma eventual briga, de um eventual litígio. Beleza? Então você tem que explicar bem para o seu advogado, você tem que conversar com o seu advogado. Pegar um contrato pronto na internet e simplesmente usar ele como modelo, você não vai ter esse papel do advogado do diabo. E aí você pode estar dando um tiro no pé ou um tiro na própria cabeça. Contrato, pessoal, contrato quando é contrato com parceiro estratégico, quando é com sócio, você tem que ler muito bem. Você não pode fazer igual aquele contrato que muitas vezes na internet, que você está querendo comprar um produto ou um serviço, e você sabe que para você concluir o seu objetivo, que é ter o produto ou o serviço em mão, você tem que dar um aceite ali e você faz sem nem ler. Você só faz isso naquele momento porque apesar de você querer muito ter acesso àquele produto, você sabe que se der algum problema, a sua vida não vai acabar, você não vai ter uma dor de cabeça tão grande. Eu já fiz isso várias vezes. Contrato com parceiro estratégico e com sócio tem que ser um contrato que leve o máximo de consideração e atenção sua. Você tem que entender que o mundo dos negócios, ele gira com contratos. Só existe respaldo quem tem um bom contrato feito, quem tem contratos assinados. E é simples, o contrato ele assegura tanto os deveres quanto os direitos das partes. Se você tem um sócio ali, por exemplo, ou então um parceiro estratégico que está tendo acesso ao seu know-how, é através do contrato que você vai estipular quais são os deveres e quais são os direitos deles e a partir dali também vai ter os seus direitos e deveres estipulados. O contrato ele é feito num momento de paz, num momento de tranquilidade. A gente tem que pensar no pior cenário possível, que é um cenário de litígio, mas nós temos que fazer o cenário quando está todo mundo em paz, todo mundo rindo, quando todo mundo se abraçando. Porque não adianta você não fazer um contrato neste momento, esperar ter um litígio e depois do litígio você querer trazer uma discussão para a mesa. Isso não ocorre depois de possíveis brigas. Então é no momento do pré-contrato, antes da assinatura, é no momento da confecção do contrato, que é o momento ali que você vai negociar, que você vai discutir, que você vai falar o que você deseja e ouvir a outra parte. A outra parte vai falar se concorda ou não, até vocês acharem um denominador comum. Nós só partimos para o contrato final quando já está tudo bem alinhado. Expectativas alinhadas, objeto do contrato alinhado, objetivo do contrato alinhado.
Beleza? Então um ponto importante é que todo contrato a gente tem que pensar no pior. A gente tem que pensar no término do casamento. A gente tem que pensar no término da parceria, no término da sociedade. Então ali você tem que prever como que vai ser dissolvida a sociedade ou quais são os rumos que ela vai tomar se tiver possíveis litígios. A gente lembra, infelizmente, casamentos acabam e na vida empresarial não é diferente. Brigas acontecem e desavenças também. Então atente aos detalhes, atente às vírgulas, atente aos termos técnicos. Eu sou uma pessoa que, quando eu peço para os meus advogados fazerem um contrato, eu gosto de ter as coisas muito simples e eu peço que eles usem termos menos técnicos possíveis, dependendo de quem está do outro lado. Justamente porque transparência é sempre muito importante. E tudo que você falar tem que estar no contrato. Se você fala diferente e coloca no papel uma outra coisa, você pode ter certeza que já começa a estremecer a relação. Você tem que entender que existem diferentes tipos de contratos e diferentes momentos de assinaturas de contratos e de documentos. Por exemplo, tem um contrato, um termo que chama NDA, que é um contrato, que é um documento que te dá respaldo de sigilo da outra parte. Então, se você está começando um relacionamento profissional, iniciando uma relação comercial com alguém e, de certa forma, você está passando parte do seu know-how, a pessoa está tendo acesso a informações que são confidenciais, antes de você continuar qualquer negociação, é interessante você ter esse termo assinado. E dentro desse termo assinado, você coloca ali multas, punições, caso sejam descumpridos as regras. Um outro tipo de contrato muito comum e que eu uso bastante é o contrato de não concorrência. Também é um contrato, um documento que você faz que te dá respaldo. Muitas vezes, vocês vão ver na vida empresarial, na vida de empreendedores, as pessoas começam a se aproximar de você e, assim como o casamento, você só conhece a real índole, o real caráter das pessoas quando ela já está dentro do seu negócio. E muita gente aproxima e começa a crescer o olho no negócio que você tem. Então ela começa a ter uma certa inveja de você e ela começa a falar, poxa, por que eu vou deixar fulano ganhando tanto e eu aqui trabalhando para fulano, sendo que eu poderia pegar essa mesma know-how que ele tem, porque eu já aprendi com ele, e fazer uma concorrência direta para ele. Então veja também quem é interessante ter um contrato de não concorrência. Isto é totalmente legal. Neto, me dá um exemplo aí de contrato de não concorrência. Eu vou pegar, então, o meu exemplo como empreendedor. Eu sou médico de formação e eu tenho alguns parceiros comerciais que também são médicos, né? No contrato, eu não proíbo essa pessoa de executar a função primordial e a principal dela, que é atender pacientes, que é executar a medicina assistencial. Mas quando ela se aproxima de mim e começa a adquirir o know-how do meu negócio, do meu business propriamente dito, que, no caso, junta parte de medicina, eu posso exigir dela não concorrência especificamente naquele ponto específico que não impede ela de trabalhar com a medicina assistencial. Vamos supor outro exemplo aqui. Você resolveu contratar um gerente de mercado. E esse gerente de mercado, ele nunca trabalhou no seu mercado específico. Ele já trabalhou em dezenas de empresas, mas nunca trabalhou no seu mercado específico. Ou seja, o seu mercado específico não é o único mercado que ele pode trabalhar, tanto que ele não fez até hoje, já veio de diversos outros ramos, outros segmentos. Você poderia ver com ele um contrato também para ele não trabalhar nas suas concorrentes, uma vez que ele é uma pessoa de confiança, uma pessoa que tem muito acesso a know-how e números para te proteger, para proteger mesmo a sua instituição. Isso não tem problema. Beleza? Mas aí é para você ver com o seu advogado. Eu só estou te dando alguns exemplos do que seria essa cláusula de não concorrência. Sem contrato, pessoal, eu te garanto que é dor de cabeça. Caso tenha um litígio, é dor de cabeça. Aquela velha história de que o que vale é a palavra, é o aperto de mão, isso para de valer em muitas situações. As pessoas esquecem o que falaram e elas começam a adotar uma outra postura. Então, se falou, se está todo mundo de acordo, vamos colocar no papel e vamos ter aqui uma proteção, um documento legal. A falta de contrato num litígio te dá um processo judicial muitas vezes muito mais longo e com muito mais gasto de tempo e gasto financeiro. Muitas vezes, quando você tem o contrato assinado, as regras bem determinadas, tudo de forma clara, você nem entra num processo propriamente dito.
esse contrato ele já pode ir direto para uma etapa que o pessoal chama no direito, que é de execução do contrato. Se alguém te traiu, se alguém fez algo que vá contra o objeto do contrato e tem uma multa ali a pagar, se você tem um contrato bem feito, você pode partir, você pode pular essa parte de justiça e de ter discussões muito longas, envolvendo advogados, envolvendo audiências e por aí afora. Ô Neto, mas você está falando então que o contrato ele te dá muito respaldo. Sem dúvida, mas normalmente a gente faz o contrato pensando no pior cenário, mas é óbvio, sem querer executar o pior cenário. É só uma garantia que te dá. O contrato tem um efeito muito psicológico, um efeito de intimidar, um efeito de quando a pessoa começa a querer desviar a conduta dela ou fazer algo que possa prejudicar uma das partes, a outra parte pode vir colocar o contrato na mesa e lembrar quais são as consequências caso isso ocorra. Entendeu? Então, ó, um outro ponto importante de um contrato empresarial, você estipular bem os prazos. Tanto o prazo durante a execução do contrato, né, dos objetos, das definições todas que você fez ali, quanto, poxa, e se a gente romper? Esse contrato, ele tem que valer por algum tempo? É o caso da não concorrência. O não concorrência, você pode pegar aí no mercado, você vai conversar com o seu advogado, você vai ver que tem prazos que são muito comuns e muito normais, que você exija que se aquele colaborador ou aquele sócio ou aquele parceiro se saia do seu negócio, desfaça o seu negócio, ele tem que ficar um determinado prazo sem poder atuar nesse mercado. Isso é normal. Tranquilo? Ah, mas ô Neto, eu segui essas orientações suas, eu vi seu vídeo, achei bacana pra caramba, fui pra cima, conversei com meu parceiro, conversei com meu sócio, falei que a gente tinha que colocar multas ali financeiras, multas muitas vezes grandes, consideráveis e tudo mais, e ele se recusou a assinar. Pessoal, a galera que age desse jeito, as pessoas que agem desse jeito, se recusando a assinar um acordo que só existe para formalizar e para intimidar, significa que essa pessoa muitas vezes ela está mal intencionada. Ela se nega a assinar o contrato justamente porque ela tem uma segunda intenção ou esperando que se acontecer algum problema, mesmo que ela tenha adquirido, aprendido com você, com o seu know-how, que ela quer sim concorrer com você. Ou seja, se a pessoa se recusar a assinar um contrato que tenha multas financeiras, pare de conversar com essa pessoa, nem comece, nem toque o negócio para frente com ela, porque já é uma pessoa que está mal intencionada. E a explicação é simples. Se eu estou assinando aqui um termo que a gente conversou, que a gente apalavrou, no qual nós combinamos que você vai aprender comigo, que você vai entrar dentro da minha casa, adquirir o meu know-how, poxa, nada mais justo do que você não concorrer comigo. E como eu espero que isso não aconteça, não espero que a gente tenha um litígio, eu só estou colocando por excesso de zelo. Ah não, Neto, mas espera aí, mas se acontecer isso, não posso fazer isso não. Já sai fora que essa pessoa vai te dar problema, tá bom? Nesse tipo de contrato, pessoal, vocês podem estipular diferentes multas. Por exemplo, pode ter uma multa de valor de execução imediata. E essa multa de valor de execução imediata, ela não isenta outras possíveis multas, outras possíveis consequências financeiras que a parte que quebrou o contrato possa te pagar no futuro, após avaliada e visto quais são os outros prejuízos que você tem. Porque você pode acontecer muito bem de fazer uma multa que a pessoa do outro lado ela fala o seguinte, beleza, essa multa de 1 milhão, não tem problema não, eu pago, eu banco essa multa de 1 milhão, porque eu sei que o negócio vai me dar 10 milhões se eu quebrar, por exemplo, o ato de não concorrência. Então como que a gente faz esse contrato? A gente coloca uma multa que a gente estipula de execução imediata, te dando um exemplo, uma multa de 1 milhão, mas que esse 1 milhão não isente de qualquer outra possibilidade de pagamento. Se essa pessoa continuar te dando prejuízo e tudo mais, você ainda tem o direito judicialmente de levantar todos os haveres, de levantar todas as consequências que você teve, todas as perdas, e ela tem que te pagar valores que podem inclusive extrapolar e muito esse valor de execução imediata. Um ponto importante é definir também o foro. O que é o foro? É qual lugar que nós vamos executar o contrato ou qual é o lugar que nós vamos entrar em litígio judicial, caso a gente tenha aí um problema. Então, por exemplo, se eu tiver feito um contrato com alguém lá do norte do país e eu sou a pessoa com o maior poder de barganha, porque ele está entrando em um negócio no qual eu estou fornecendo para ele, o que eu vou falar para ele? Meu amigo, eu não quero brigar e longe disso, né? Espero que a gente tenha uma vida aí de felizes para sempre. Mas, caso ocorra algum problema, eu vou brigar na minha casa. Eu vou brigar em Belo Horizonte, eu vou brigar em Minas Gerais.
Porque é simples, eu não quero ter toda a dificuldade e a dor de cabeça de me deslocar para o seu estado, além de perda de tempo, além de perda de recurso financeiro, né? Vai desviar meu foco. Então, se você está do lado da mesa que você tem um poder maior de barganha, exija que o foro do contrato, para caso aconteça algum problema, seja na sua cidade natal, onde você tem a sua estrutura física. Beleza? Eu vou dar exemplo para você que nos meus negócios no quais eu tenho um poder maior, vamos dizer, negócios no qual eu já tenho uma empresa que caminha, eu já tenho uma empresa que tem uma certa robustez, eu já tenho uma empresa que tem uma representatividade no mercado. Quando novos parceiros aparecem, quando novas instituições ou pessoas físicas aparecem querendo entrar nessa parceria, eu faço as multas todas serem unilateral. Ou seja, você está chegando no meu mercado aqui, não que se tenha alguém dono do mercado, mas eu vou te passar o meu know-how para que você consiga crescer e que a gente cresça juntos. Então, nada mais justo do que eu conseguiria tocar minha empresa sem ter você aqui. Então, nada mais justo do que você assine essas multas, esse contrato de multa e de consequências mais rígidas judiciais, caso você quebre comigo. Porque é aquilo, eu não tenho interesse em quebrar com você, desde que nossa relação esteja honesta, transparente, porque nós vamos crescer junto. Mas você pode me trair e pode ser uma dor de cabeça muito grande para mim, porque você pegou todo o meu know-how e teve acesso a informações privilegiadas da empresa. Entenderam? Tudo no contrato vai depender em qual lado da mesa você está. Ô Neto, deixa eu te falar, eu tô querendo, cara, fazer um contrato que, poxa, o cara vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, vai ter que me pagar, vai ter que... Gente, por isso que a gente tem que usar um advogado. Quando eu comecei a empreender, eu tinha uma ideia na minha cabeça que caiu por terra rapidamente e que eu fiquei revoltado com isso. Qual era a ideia? Ó, vamos supor que eu sentei com o fulano e eu e o fulano combinamos tudo direitinho e nós estamos de acordo, tá? Nós estamos de acordo e estamos dispostos a assinar um documento. Não é porque a pessoa está disposta a assinar um documento que qualquer coisa está valendo. Existem contratos que a justiça vê como contratos leoninos ou contratos que estão sendo abusivos. E esses contratos abusivos, na hora que você tem um problema real, ele não vale por nada, ele é desfeito judicialmente. Mais um motivo de você ter sempre que ter um advogado bom ao seu lado. Porque ele vai te falar, mesmo te contrariando, que você está errado e que você não pode colocar isso ou aquilo. Tá bom? Vamos resumir? Tenha sempre um bom advogado do seu lado, não faça economias com isso. É lógico que também não é para você sair pagando milhões e milhões, é tudo dentro do seu limite, dentro da sua possibilidade, mas entenda, um bom advogado ou um bom escritório de advocacia é uma boa economia futura também e também uma dor de cabeça a menos que você vai ter. Opte, ou pelo menos tente sempre pedir para os seus advogados optarem por uma linguagem simples e próxima das pessoas que estão envolvidas entre as partes, justamente para que sempre tenha transparência e confiança. Evite, então, termos complicados ou coisas difíceis, sabe? Termos jurídicos, termos muito técnicos, para que sempre tenha uma relação clara e transparente. Faça contratos escritos, não fique só no fio do bigode, no aperto de mão, porque o contrato escrito é que vale. E no caso de um litígio, é onde a gente descobre mesmo as pessoas. E as pessoas que falam uma coisa podem fazer outra totalmente diferente. O que te dá respaldo é o papel, é o escrito, beleza? Então, assim, verifique se a parte, se o seu novo parceiro ou se o seu sócio tem algum problema com a justiça, tem algum problema com a polícia, peça para o seu contador, peça para os seus advogados sempre fazerem um levantamento disso. Quem vê cara não vê coração, tá? Inclua cláusulas que definam exatamente como se dará a rescisão do contrato em um possível litígio, em uma possível briga e deixe claro as multas e as cláusulas penais, os juros, o valor de execução imediata, o que você ainda pode cobrar depois desse valor de execução imediata, para que evite dor de cabeça. Vamos finalizar aqui, eu acho que foi um papo mais técnico mesmo, mas a minha ideia aqui foi te dar um pouco da minha experiência, coisas que eu já vi através de contratos e que me evitaram muito dor de cabeça, já fui traído empresarialmente e graças ao contrato eu consegui agir com a justiça do meu lado. Beleza? Sempre confie nas pessoas com parcimônia. Sempre, sempre, sempre foi um dos grandes erros que eu fiz e que eu citei naquele vídeo lá dos 5 principais erros que eu cometi. Se você não viu, vale a pena ver. Ó, se você não tiver curtido ainda o vídeo, te peço para que deixe seu like,
É através dele que eu vou ter um feedback se você está gostando ou não, se eu estou sendo relevante ou não. E se não tiver se inscrito no canal também, se inscreve aí. Lembra que você tem o benefício, quando inscrito no canal, de marcar o sininho, marcar a ativação e solicitar que o YouTube te avise sempre que tiver conteúdo novo. Maravilha? Qual que é o nosso lema? Foco e resiliência. Quer empreender, precisa de foco e resiliência. Nos próximos vídeos a gente se vê e vamos continuar metendo o pé na porta. Um abraço e até lá.